Olá, bom dia a todos vocês, ouvintes desta oficina, que tem o título de Alfabetização, as hipóteses de aquisição da escrita. Eu sou Fabíola Bruneto, acadêmica do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional da Uninter, do Polo de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e esta oficina integra o estágio em extensão no ensino fundamental. Para situar e justificar, então, a escolha do tema, é importante mencionar que trabalho com alfabetização há quase 20 anos e esse tema me encanta de tal maneira que estou permanentemente buscando mais conhecimentos e buscando um melhor entendimento de como que acontece esse processo da alfabetização. Trabalhei já em escolas da rede municipal e estadual, na rede municipal dos municípios de Progresso, aqui onde eu resido, em Marques de Souza, município vizinho, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente sou orientadora educacional e docente do ensino médio, mas eu não me afastei dos estudos em relação à alfabetização. E hoje desenvolvo um projeto intitulado Borboletrar, o qual busca oferecer apoio para os adultos que orientam o processo de alfabetização das crianças, sejam esses adultos pais ou professores. Deixa eu passar aqui. Em todos esses anos de trabalho, sempre busquei desenvolver atividades de práticas que fossem estimulantes, que pudessem, em um ambiente lúdico, de brincadeira, de diversão, oferecer múltiplas possibilidades de aprendizagem para as crianças. No que se trata de alfabetização e letramento, a preocupação também norteia o fato de que essas atividades precisam ser muito assim contextualizadoras, elas precisam inserir a criança no mundo da escrita realmente funcional, da escrita enquanto ferramenta de comunicação social, em seus múltiplos usos e situações diversas de escrita, situações do cotidiano, da vida real. Sempre valorizando a criança como o sujeito do seu próprio processo de construção da escrita e da leitura. Eu sempre considerei fundamental entender a alfabetização como um processo e não como um resultado. Então, é isso que está escrito aqui no slide. A alfabetização é um processo. Isso permite que a gente perceba a caminhada do sujeito na construção e na aquisição da leitura e da escrita, de forma que também passa a permitir que o próprio sujeito, a própria criança, realize essa construção da alfabetização de maneira mais autônoma, e participando, assim, da escrita como uma construção real, parte de um sistema de representação que foi historicamente acumulado pela humanidade, ou seja, a criança não se alfabetiza, a criança que se alfabetiza, ela não reinventa as letras e os números, ela vai descobrindo, assimilando esses códigos, as letras, o jeito como se escreve, enfim, descobrindo como interagem entre si todos esses códigos do alfabeto, enfim, e analisando e sintetizando essas relações. Então, é assim que ela vai construindo a escrita. Eu acredito que a alfabetização ocorre primordialmente no ambiente social, mas também penso que essas informações sociais todas, que elas não são só recebidas pela criança de maneira passiva. A criança, ela dialoga, ela constrói hipóteses do mundo por meio da realidade que a mente dela está percebendo.
E isso acontece através do auxílio, do nosso auxílio, do auxílio dos adultos, dos professores, dos familiares, das pessoas do seu convívio social como mediadores dessas situações. A gente até pode ajudá-la a compreender melhor, mas o ambiente, ele tem uma grande influência. As informações que o ambiente dá para a criança é uma riqueza enorme que a gente não consegue recriar enquanto educador. A gente precisa apenas mediar este processo. Eu gosto muito de citar duas personalidades quando eu trato sobre o assunto do processo de alfabetização. São elas a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski. A Emília Ferreiro é uma psicóloga e pedagoga argentina. Na época de doutorado dela, ela foi orientada por ninguém menos do que o Jean Piaget. Quem assistiu à última oficina do estágio de educação infantil, que está disponível aqui no canal, que é intitulada As Fases do Desenvolvimento Infantil, sabe da importância que o Jean Piaget teve para todos os estudos de desenvolvimento humano. A Emília Ferreiro desenvolveu, em parceria com a Ana Teberoski, a psicogênese da língua escrita. E psicogênese da língua escrita. O que seria essa teoria? Então, passei demais. A psicogênese da língua escrita se baseia nos conceitos de Piaget, tendo como base todo aquele processo de construção do conhecimento, só que elas se basearam mais no estudo da construção da escrita, focando na criança como protagonista do seu próprio aprendizado. Então, essa teoria da psicogênese da língua escrita, ela não é assim uma teoria que surgiu de uma hora para outra, ela teve 12 anos, é o resultado de 12 anos de pesquisa. Segundo as autoras, e esse trecho eu retirei do livro delas, né, do livro da psicogênese da língua escrita, na página 11, que foi um livro publicado em 1986, na época eu tinha 2 anos de idade, elas diziam o seguinte, eu vou reler para vocês. Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como o questionamento a respeito da natureza, função e valor deste objeto cultural que é a escrita, que essa aprendizagem da leitura inicia-se muito antes do que a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos, que além dos métodos, dos manuais, e aqui é uma crítica que ela faz para as cartilhas, elas sempre criticaram muito as cartilhas, né, o uso das cartilhas descontextualizadas, com textos sem função social, enfim, voltando para o texto agora, que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição do conhecimento, quer dizer, a criança, o aluno que está aí, que se propõe problemas e trata de solucioná-los, segundo a sua própria metodologia. Insistiremos sobre o que se segue. Trata-se de um sujeito que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um sujeito disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica em particular. Um sujeito que a psicologia da lectoescrita esqueceu. Interessante esse trecho, né? Como importante contribuição da psicogênese da língua escrita, podemos ressaltar a divisão que elas fizeram, a divisão do processo de aquisição desta língua escrita em níveis evolutivos. Segundo a Emília Ferreiro, para alcançar os objetivos da alfabetização, a criança passa por vários níveis, subníveis, estágios, hipóteses, categorias, enfim. Dependendo do autor que cita Emília Ferreiro, ele usa outras terminologias. Ela usa muito a questão dos níveis. Tudo se baseia em algo mais ou menos assim. Tanto a criança analfabeta quanto o adulto analfabeto, ele sabe, mesmo antes de vir para a escola, que a escrita é um sistema de representações. Eles fazem hipóteses de como se dá essa representação.
Claro que no caso do adulto analfabeto, ele mesmo tendo essas noções, ele tem um pouco mais de dificuldade em testar suas hipóteses de escrita de maneira desavergonhada, porque ele já traz consigo alguns estigmas de que ele não aprendeu na idade certa, de que por isso às vezes ele deixou de ter conquistas na vida. Então, para o caso de um adulto, é difícil para ele expressar as suas hipóteses de escrita, porque ele traz juntas outras vivências da vida adulta. Mas para a criança, ela faz isso. Ela faz muitas escritas do seu jeito, desde pequeno. Podemos iniciar, então, refletindo sobre a diferenciação, a distinção entre o modo de representação icônica, sim, através de imagens, de desenhos, ou a representação não icônica, através, então, que é quando a criança já começa a usar letras, números, sinais, né? A primeira desses níveis, ou então dessas hipóteses elaboradas pelas crianças, né? Segundo o Ferreiro, é a hipótese pré-silábica. Nessa hipótese pré-silábica, a criança procura escrever utilizando-se de linhas e formas semelhantes a uma letra cursiva, né? Assim. Entretanto, só a criança que escreveu sabe dizer o que significa o registro que ela fez. Nesta fase, ela ainda não diferencia desenho de letras nos seus registros. Aliás, prefere utilizar os desenhos. Então, aqui na primeira representação, aqui onde tem a bola, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Essa criança desenhou com risquinhos, né? Escreveu bola do jeito que ela imaginou que se escrevia bola, né? Usando símbolos que lhe convinha. Na segunda etapa, ou no subnível, então, né? 2 deste nível pré-silábico, a criança já apresenta um grau um pouquinho diferente de entendimento da escrita, como aqui na casa, né? Muitas vezes ela ainda costuma estabelecer uma quantidade mínima de caracteres para escrever, mas esses caracteres, eles não têm valor sonoros por si mesmos. Muitas vezes a criança utiliza letras misturadas com números, ou a diferença, utiliza a repetição de letras que gostam, que conhecem, letras do próprio nome, e também, às vezes, palavras grandes, né? Representam objetos grandes, palavras pequenas, objetos pequenos. E aqui, nesta fase pré-silábica, a leitura ainda é realizada de modo global, apenas por quem escreve. Em resumo, a criança adquire formas fixas de escrita, utilizando caracteres e letras que já conhece para o registro de palavras, das quais ainda não memorizaram a escrita. Às vezes, nessa fase, tem crianças que memorizaram a escrita de bola, já sabem escrever bola, porque memorizaram, né? O seu nome, memorizaram, sabem escrever, né? Não é estar alfabetizado. Há um grande avanço no momento em que a criança percebe que a palavra escrita não representa a coisa a que se refere, mas sim o nome da coisa, né? Então, é muito, muito importante esse avanço de quando a criança faz essa relação. Eu não estou escrevendo a coisa, eu estou escrevendo o nome dado para essa coisa. Não estou escrevendo o objeto casa, estou escrevendo o nome, casa, que é o nome deste objeto. Se o aluno está no nível pré-silábico, há necessidade de que seja estimulado para perceber que escrevemos com letras, né? Então, as atividades que eu vou fazer nesta fase vão estimular que meu filho, que meu aluno, ele seja estimulado a escrever com letras. E, na sequência, que seja levado a aprender com quais letras se escreve. Para escrever, o aluno precisará selecionar quais letras utilizará. Quais grafemas representam quais fonemas, quantas letras, qual a ordem das letras para que essas letras representem as palavras com significado. Mas isso é no caminho, é no contexto. Por enquanto, a criança está no nível pré-silábico.
vai avançar sim com as atividades que a gente vai proporcionando, enfim, com o seu próprio tempo. Em seguida, a criança entra no nível silábico, né? A criança está silábica, que é quando começa a relacionar a fala e a escrita. Mas como ali no sorvete é só escrever o X, X, X. Não, mas ela já está fazendo uma relação. Sorvete. Eu abro a boca 3 vezes para falar a palavra sorvete e eu usei 3 símbolos para representar a palavra. Para cada vez que eu abri a boca, eu representei um símbolo. Quer dizer, eu já estou percebendo as sílabas nas palavras. A partir de atividades com esse objetivo, ou de questionamentos, onde se pergunta para a criança assim: quantas vezes abrimos a boca para falar sorvete? Quantas vezes abrimos a boca para falar lápis? Né? A criança vai conseguindo perceber as unidades sonoras das palavras, as sílabas, né? E passam a atribuir um valor sonoro para cada sílaba gravada. Isso é no processo, né? Entretanto, algumas crianças falam sílabas e não representam ainda, claro, com um valor sonoro. Se o aluno estiver no nível sábico, estimulado a perceber se a grafia utilizada corresponde à representação do som desejado. E ainda é necessário que seja levado a entender que nem sempre uma ou 2 letras são suficientes para registrar corretamente determinada sílaba. Então, são os questionamentos, os desafios de escrita que a gente vai, a condução das atividades que vai fazendo, dando base para que o aluno evolua de nível, então, por assim dizer. Nesse caso do macaco, aqui o aluno já está num subnível que Ferreiro chama de silábico alfabético, porque ele já se dá conta que tem 3 sílabas, macaco, mas já representa elas com letras que atribuem valores sonoros para as sílabas que ele fala. Então, isso acontece de maneira muito o A, K, o K, né? Macaco. Assim, nesse momento, com a criança nessa fase da escrita, que tipo de atividades que eu posso ir proporcionando? Importante mostrar a decomposição oral e depois gráfica de palavras em sílabas. É importante. E não raro será necessário explicitar a até mesmo da sílaba, mostrando que sílabas simples são compostas por uma consoante ou de uma vogal, que são daquelas 5 letras, né, que normalmente representam as vogais, que é o A, E, I, O, U, né? Isso é a composição da sílaba simples. Essa apresentação das famílias silábicas precisa ser feita de modo natural, sem forçar a pronúncia, BA, BA, B, B, não. Nem de sílabas prontas, nem de fonemas, mas explicando, por exemplo, que o nome desta letra é B, mas se eu escrevo com a letra I, depois dela, né, eu escrevo BI, e que essa letra é o B, e se eu apago I e escrevo A, torna-se BA, né, gente? E assim sucessivamente, conversando com franqueza, aluno, sem omitir nem fantasiar informações. O próximo nível de escrita, ou hipótese, que é esse subnível, o silábico alfabético, é a concepção, como eu falei, né? A criança já tem uma concepção que foi evoluindo e ela começa a perceber a presença dos fonemas, os sons individuais. Ou seja, ela começa a analisar palavras e perceber que elas são formadas por unidades menorzinhas ainda que as sílabas, que são os fonemas, os sons menores. Então, ela começa a perceber que escrever nada mais é do que representar as partes da palavra de maneira crescente, iniciando dos seus componentes menores até formar a palavra. Certo? Deixa eu passar aqui. Entretanto, né, a análise fonética de som por som passa a se concretizar lá no nível alfabético, que é quando a criança
passa a desenvolver as críticas, considerando as hipóteses alfabéticas, tá? Então, assim, ela começa a criticar aquilo que ela escreve. Ela começa a observar o que escreve, a corrigir coisas que escreve. Então, essa escrita dela agora revela hipóteses alfabéticas, né? Representam ou procuram representar cada fonema com uma letra. E daqui para frente as crianças passam a ter outros desafios, como, por exemplo, a ortografia. Nesta fase, o aluno acredita que as palavras escritas devem representar as palavras faladas, com correspondência absoluta entre letras e sons. Então, ele ainda não tem o domínio ortográfico, que a gente sabe que às vezes tem um som que é representado por duas letras. Por exemplo, sh pode ser representado pelo CH, mas nessa fase do nível alfabético, a criança acredita que a correspondência é absoluta. Se eu tenho 5 sons, a minha palavra tem 5 letras, né? Pode-se dizer ainda que estão alfabetizados nesta fase, mas eles ainda vão enfrentar conflitos sérios, pois vão comparar a sua escrita alfabética, espontânea, com a escrita nos termos ortográficos, e vão perceber que muitas vezes se fala de um jeito e se escreve de outro jeito. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Alguns autores gostam de mencionar que quando a criança já domina todos os aspectos ortográficos da escrita, como o uso do tio aqui no pão, o uso do CH, do C cedilha, dos 2 R's, né? A criança já estaria no nível ortográfico da escrita. Mas como segundo Ferreiro, a alfabetização, então, ela já estaria... Já se pode dizer que a criança está alfabetizada no nível anterior, né? É quando ela percebe esse princípio alfabético da escrita. Certo? Deixa eu passar aqui. Bom, gente, aqui, ó. Opa, passei demais. Existem muitos outros aspectos importantes, né? Para a gente conhecer e considerar para elaborar o processo de alfabetização das crianças. Não é simples, eu sei, né? Entretanto, eu quis apresentar para vocês, nessa perspectiva, de analisar a aquisição da escrita da criança a partir desses níveis, porque isso possibilita que a gente entenda melhor essas hipóteses que são apresentadas pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, e que a gente consiga, assim, estabelecer os avanços que estão acontecendo no processo. A gente consiga ter esse olhar sensível para perceber os avanços, conquistas que estão acontecendo. E essa perspectiva da psicogênese, da aquisição da língua escrita, dá uma nova visão para o erro, que outrora era entendido assim como um pecado de escrita, mas que nesse contexto é entendido apenas como uma hipótese que está sendo expressa, elaborada, construída pelo sujeito nesse processo, e que quem é o sujeito desse processo é a criança. Então, o erro nesse contexto da psicogênese da língua escrita, ele assume um papel de necessário, até isso, de necessário. Ele é construtivo, né? Muitas vezes, os erros, eles podem levar alguns professores, assim, a pensarem que o aluno está com dificuldades de aprendizagem. Porém, Emília Ferreiro discorda. Ela afirma que os erros, eles podem ser considerados parte da evolução da criança no processo da escrita, e que as letras faltantes na palavra apenas representam um começo da evolução da criança para a representação dos sons das palavras. Que a criança está no caminho. Esse erro só aponta o caminho que a criança está percorrendo. Então, existe uma diferença muito sutil entre a gente corrigir construtivamente a escrita da criança, auxiliando ela para que ela desenvolva habilidades, ou
quando o professor assume aquele papel de corretor do aluno. Então, é importante que o professor não assuma esse papel de somente um corretor do aluno. O pai não deve ficar só corrigindo a criança no momento que ela está escrevendo. Quando falo isso, me refiro àquela correção de apagar, copia daqui. Não. Ferreiro e Teberoski, elas defendem uma alfabetização ativa, baseada no questionamento, de modo que quando o aluno questionar o professor sobre a maneira de escrever uma determinada palavra, por exemplo, ou quando escrever uma palavra usando letras que são inadequadas para aquela palavra, ou faltando letras, que o professor não forneça a resposta diretamente, mas que devolva o questionamento para a criança, induzindo a criança a refletir sobre o objeto de conhecimento no qual está trabalhando. E não só com a criança, com o adulto em fase de alfabetização também. Perdoem se eu falo de criança, né? Eu tento falar sempre em indivíduo e sujeito, né? Porque a gente tem isso se aplica também para a alfabetização de jovens e adultos. De nada adianta o professor levar pilhas de textos para casa, corrigir tudo em casa e depois devolver para o aluno, né? Ele não vai refletir sobre isso, o aluno, né? Não terá sentido, será apenas um desgaste para o professor. Essa análise da escrita precisa ser feita junto com o aluno. Não em caráter, assim, de correção, mas em caráter de progressão de conhecimento, como uma oportunidade de avanço. Aí sim eu acredito nessa revisão da escrita, nessa correção, então, essa sim, eu acredito que tenha uma função de aprendizado, mas que não é o mais importante. Mais importante é a tentativa do aluno, né? Ele se entender como capaz de produzir escritas. Então, deixa eu passar aqui. E aqui uma cena, né, bem, talvez chocante, né? A cor da caneta que aponta o erro é o fator de menos importância. A forma como o erro é apontado é que importa. Então, esses equívocos estão sendo apontados para a criança, para o aluno, de maneira agressiva ou estão sendo apontados de maneira amorosa, de maneira respeitosa? Qual o impacto que cada uma dessas maneiras vai ter na construção do conhecimento para o meu filho? Né? Sabe assim, ó, eu gosto de pensar que quando a criança está aprendendo a escrever, ela, de certa maneira, está reconstruindo a escrita de forma muito parecida com o processo pelo qual a humanidade passou durante a construção dessa escrita que temos hoje. Eu gosto de pensar nisso porque eu entendo a aprendizagem assim como um processo de construção, um processo pelo qual eu vou compreender individualmente e esse processo precisa ser respeitado e que todos os erros cometidos pelo sujeito nesse caminho, eles são construtivos. Então, em suma, deixa eu passar aqui. Em suma, é tão importante sabermos e conhecermos todas essas hipóteses, enquanto pais, alfabetizadores, educadores, enfim, para que a gente possa mediar novas construções, propor atividades contextualizadas, para que a criança faça a passagem para o próximo nível da escrita, para que a criança possa refletir sobre a escrita. Enfim, propor estratégias que facilitem esse processo. Uma consideração que eu acho muito importante deixar para vocês é que a criança precisa escrever muito. Ela tem que produzir textos, que ela seja sempre estimulada a testar suas hipóteses e refletir sobre a escrita e criar novas interpretações e compreensões assim sobre o sistema alfabético. E em meio a esse processo é muito importante que a gente sensibilize a criança sobre o que, de maneira que a gente objetive também o letramento e não somente a alfabetização. Ou seja, o que é essa diferença de letramento e alfabetização? Que a gente propõe atividades onde a escrita assuma funções sociais,
que a gente estude em diferentes suportes de textos com as crianças, que a gente ofereça textos para que elas escutem e depois recontem, que elas produzam textos variados, onde o professor pode ser o escriba. Elas vão criando, o professor vai escrevendo, elas vão vendo como escreve, elas escrevem bilhete, convite, lista de compras. Esse é o letramento, é oferecer para a criança vários textos, vários gêneros textuais para a criança compreender a função social de cada gênero. Isso é muito mais que alfabetização. E pensando nisso, pode-se também perceber que a alfabetização, olha só, diria isso, a alfabetização não é um pré-requisito para o letramento. Ou seja, não é necessário que o indivíduo domine todo aquele código alfabético, como era feito no método das cartilhas, né? Para só depois de ter acesso a textos completos. Hoje a gente sabe que a criança é exposta à leitura de jornais, de bilhetes, de sites, de livros, entre outros portadores de textos, e que por isso tem maior facilidade na compreensão de algumas características da língua escrita do que antigamente tínhamos, né? É sabido, né, que a psicogênese da língua escrita, ela foi bastante difundida, muito elogiada, mas que também foi bastante criticada, principalmente em relação à sua aplicação. Então, hoje é muito mais uma proposta de reflexão a respeito de entender os benefícios ou não, né, dessa teoria e sua aplicação na prática, no processo de aprendizagem da criança. Né, pensando nos aspectos e nos objetivos que a alfabetização pretende. Muito importante a gente ter acesso a essa teoria, conhecer esses níveis, refletir sobre os mesmos, principalmente como alfabetizadores, para entender a aplicabilidade dessa teoria ou não à minha prática. Na verdade, essa teoria não visa oferecer um método de alfabetização, mas o entendimento de como é que ocorre a origem da escrita no cérebro da criança. E quais as possíveis intervenções que eu, adulto alfabetizador, posso estar fazendo para potencializar essa aquisição da escrita. Espero, assim, que essa fala tenha ajudado vocês a entenderem um pouco de como acontece a aquisição da escrita e da leitura, né, pela criança, e que desperte em você, pai ou mãe, professor, que acompanha o processo de alfabetização de uma ou de mais crianças, que desperte em vocês um olhar mais atento e sensível para essa manifestação das hipóteses de escrita dos indivíduos. É muito importante que a gente saiba conduzir o processo de uma maneira tranquila, envolvente, prática e contextualizadora. Deixa eu passar aqui o... Né? Não sejam levados à exaustão, esforçando-se para alfabetizar uma criança. O processo de aquisição da escrita, ele ocorre de maneira individual. É o sujeito que se alfabetiza. Alguns com mais facilidade, outro com extrema dificuldade. É nosso papel oferecer condições para que o aluno aprenda e avance nesse processo. Vou finalizar, então, a minha fala, né, enfatizando que tanto a Ferreiro quanto a Teberoski buscaram de todas as formas mostrar para a sociedade que cada indivíduo tem sua forma e o seu tempo para se desenvolver, tanto na área do pensamento, quanto do aprendizado, ou dos seus relacionamentos com o mundo. Não se pode forçar os alunos a estarem em um único nível ao mesmo tempo. Contudo, devem ser observados para que se possa tentar compreender o ritmo, o seu ritmo, e assim trabalhar de maneira correta com eles. Muito obrigada pela sua participação. Se gostou, compartilhe, curta o vídeo, inscreva-se no canal e siga Borboletrar Fabiola Brunetto no Facebook e no Instagram.
Ficaria muito feliz se você pudesse deixar aqui embaixo o seu comentário, dizendo o que achou desta oficina, se ela contribuiu de alguma maneira para os seus conhecimentos sobre os níveis da escrita, ou sobre as teorias da alfabetização, o processo envolvido na alfabetização. Agradeço muito a sua participação.